Olá, muito boa tarde. A preparação da celebração do Natal tem neste domingo uma nova etapa que encontra nas páginas da Bíblia mensagens essenciais dessa proximidade ao Natal. São esses textos, lidos nas missas deste domingo, que hoje queremos analisar, contando com a presença do Padre Vasco Gonçalves e do Padre Vítor Rocha, da Diocese de Viana do Castelo. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa para, de facto, uma análise aos textos da Bíblia deste domingo. É o terceiro domingo do Advento e, Padre Vasco, há uma temática que o caracteriza? O terceiro domingo do Advento é conhecido e é celebrado como o domingo da alegria, Gaudete. Ou seja, Gaudete significa, é um apelo, alegrai-vos, um convite à alegria, que é reforçado sobretudo pela primeira leitura e pela segunda leitura de São Paulo. E esta alegria, a causa desta alegria é a proximidade de Jesus. É esse nascimento que se celebra, não é? É a proximidade do nascimento, da celebração em si, mas também deste nascimento interior que tem que acontecer em cada um de nós. Ou seja, este Jesus já está presente, e é claro que já está no coração de muita gente, mas ele quer chegar ao coração de todos. E, portanto, a palavra de Deus quer este exagero, ou seja, quer todos, quer chegar a toda a gente. E, portanto, é este convite à alegria profunda, que esta alegria, a alegria do encontro com Jesus, tem que se manifestar não só pelas celebrações, pela vivência, digamos, espiritual da própria fé, mas tem que se materializar em gestos concretos de amor, de caridade para com os outros, sobretudo os mais pequeninos. Portanto, como convida também João Batista no Evangelho, através da partilha, do respeito pelo outro e da não violência, todos esses valores humanos que humanizam o outro que está perante nós e que não o discrimina. O Padre Vasco Gonçalves é da Diocese de Viana do Castelo, onde é responsável pelo setor da catequese e vigário da educação e também pároco, não é? Sim, em Monserrate. E como é que se passa essa proposta que o terceiro domingo sugere para uma comunidade paroquial, por exemplo? É muito simples, convidar. O que devemos fazer? É a pergunta que surge aqui no Evangelho. E João Batista diz, olha, dai, tendes bens, dai a túnica, dai um pouco de vós, não sejais violentos. Nós, na paróquia de Monserrate, na vida concreta, para além da dinâmica do Advento que vamos fazendo, que é o roteiro do Advento evangeliza, onde vamos semana após semana lançando o desafio de ações concretas a cada pessoa e a cada família para realizarem em casa. Gestos concretos, por exemplo, olha, esta semana devem comprometer-se a visitar um vizinho que está só, ou uma pessoa que conhecem, ou partilhar os bens materiais, ou convidar alguém, um vizinho que está sozinho, ou uma pessoa conhecida ou desconhecida, para almoçar em casa com a família. Temos também na própria paróquia uma recolha de bens para dar aos mais pobres. Depois temos o almoço solidário com as pessoas mais sós, com aqueles que são mais pobres, mais necessitados. Portanto, há um conjunto de ações concretas para dizermos esta vinda do Senhor tem que se manifestar numa comunidade aberta, atenta, sobretudo aos mais necessitados e aos mais desfavorecidos. Com gestos sempre muito concretos, que felizmente caracterizam também esta... O Evangelho tem que encarnar, esse é o mistério da encarnação para o qual nós nos encaminhamos. A experiência do Padre Vítor Rocha, noutra paróquia, vigário paroquial em Santa Maria Maior, na Sé, de que forma é que também se vive esta caminhada? E até em torno do roteiro que a Diocese propõe para este ano? Felizmente, no nosso contexto diocesano e também nacional, falar de solidariedade neste tempo, falar de alegria é quase natural. Toda a gente tem uma predisposição muito grande neste tempo que antecede o Natal para atos mais de solidariedade, de amizade entre todos. E isto facilita muito o campo de oportunidades para se poder anunciar nestes dias que antecedem o Natal, neste terceiro domingo do Advento, uma mensagem de esperança e uma mensagem de muita alegria. Aquilo que vai caracterizar um pouco todas as leituras deste domingo
é a iminência da presença de Deus, a iminência de uma manifestação grandiosa que será capaz de abalar tudo, de dar uma nova realidade. E sabemos também que todas as pessoas, de algum modo, desejam estas alterações grandes nas suas vidas. Por isso acaba por ser muito fácil, ou pelo menos há um campo muito vasto de oportunidades que permitem transmitir esta situação. A realidade que vivemos nos últimos anos, de alguma carência social, agudizou esta intenção e esta consciência de solidariedade, de nos darmos, tanto pelas recolhas do Banco Alimentar no início deste mês, tudo isso acaba por ser bastante importante e facilitador no transmitir uma mensagem de alegria para as pessoas, que elas sentem-no do imediato. Para reforçar só esta ideia, portanto, o convite de São Paulo, convertei-vos, que ele diz, alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos, é um convite à esperança e à confiança em Deus. Ou seja, se temos Deus connosco, se Deus está próximo, Ele vem, está ao nosso lado, nós encontramos nele força e esperança. E, portanto, é uma palavra, é uma boa nova, é uma palavra de esperança a todos aqueles que vivem momentos difíceis, impossíveis, insuportáveis, injustiças, pobreza também, seja humana ou espiritual. São Paulo vem dizer, esta palavra de Deus de hoje é um apelo à confiança, à esperança e a não desanimar, porque o Senhor, e a alegria interior, que a alegria, esta alegria é uma alegria cheia de sentido de vida. Ou seja, não é apenas a alegria superficial da circunstância, mas é aquele sol que brilha na nossa vida, porque a vida tem sabor e tem sentido. E, portanto, neste sentido, a palavra de Deus é este grito de esperança. Não desanimeis, o Senhor está próximo, está no meio de nós. Esse desafio que surge a partir dos textos, e nós vamos analisá-los um pouco mais em detalhe, desde logo o texto do Evangelho. Antes dessa análise, vamos escutar o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo as multidões perguntavam a João Batista: que devemos fazer? Ele respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? João respondeu-lhes: não exigais nada além do que vos foi prescrito. Perguntavam-lhe também os soldados: e nós, que devemos fazer? Ele respondeu-lhes: não pratiqueis violência com ninguém, nem denuncieis injustamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estava na expectativa, e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro. A palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga. Assim, com estas e muitas outras exortações, João anunciava ao povo a boa nova. Padre Vasco, este texto remete para essa circunstância da espera do Messias, Claro, no povo de Israel. Da chegada, a boa nova que João Batista anunciava é precisamente a chegada deste Messias, deste Deus connosco, deste Deus próximo, que tem o poder, todo este discurso nesta linguagem própria, tem na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro, a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga. Ou seja, mostra a força do amor de Deus. Ou seja, nós não devemos ter medo do amor.
O amor tem a capacidade de transformar, de renovar. Também este separar da palha e do trigo significa, podemos dizer, o joio ou o pecado em nós e trazer o bom que há em nós, que há na humanidade. E, portanto, ele tem a capacidade de criar um mundo novo, trazer um mundo cheio de vida, cheio de sentido à vida de cada um de nós. Portanto, é o anúncio da chegada desse Messias, desse Senhor, que é o apelo a cada um de nós, como falava já a leitura de Sofonias. Sofonias já anunciava isto num tempo de dificuldade, de crise do povo de Israel, e também um tempo em que o povo se afastou um pouco de Deus e também um pouco pela falta de um rei, consciência de Deus, profetas e sacerdotes que não eram muito dignos e, portanto, não tinham o seu coração cheio de Deus. E vem o profeta Sofonias, primeiro fala da ira de Deus, que vai destruir o quê? A maldade no coração do homem e vai renovar esta humanidade. E em segundo lugar, que é o próprio Deus que desce, que caminha com o seu povo e que vai ajudar o seu povo a encontrar sentido para a sua vida. E já voltaremos a esse texto, que é o que vai ser escutado na primeira leitura deste domingo. Antes gostava de perguntar ao Padre Vítor, pedir também o seu comentário a este texto do Evangelho, nomeadamente à primeira parte do Evangelho, quando há assim, indicações muito práticas sobre como preparar a espera, não é? É curioso, se analisarmos um pouco o texto anterior, que antecede este excerto do Evangelho, vemos João Batista já a fazer exortações, já a lembrar que a vinda do Messias, de alguém para libertar, estava próxima e por isso era necessária uma atitude concreta. E perante o surgimento de várias pessoas para serem batizadas, ele acaba por ter uma expressão, diríamos nós, um pouco dura. Raça de víboras, porque procurais agora tentar apagar aquilo que fizestes. E a inquietação destas pessoas, primeiro da multidão, depois dos publicanos e em seguida dos soldados, é quase perceberem que não estão bem e quererem mudar a sua postura na vida. Que não é um querer passar o pano como se não tivesse passado nada, mas é a partir de agora ter uma nova postura de vida. E então procuram em João Batista, em quem eles de algum modo acreditavam já ser o Messias, perguntam-lhes, então, diante disto, diante desta realidade, o que é que nós podemos fazer? E João responde-lhes com coisas bastante concretas, não é com filosofias nem com ideias abstratas. Oferecei, se tendes 2 túnicas, dai uma, partilhai aquilo que tendes. E é incisivo conforme a circunstância de cada um. Aos publicanos diz-lhes para não roubarem, para não ficarem com aquilo que não lhes pertence. Aos soldados para não serem violentos. E isto poderá aplicar-se na nossa vida. São, afinal, gestos que se replicam nos tempos atuais, no tempo do Advento, não é? Precisamente. E é uma chamada de atenção para a nossa realidade concreta, em que não, por vezes podemos achar que o anúncio do Evangelho, que aquilo que celebramos é para outros, é para aqueles que estão mais comprometidos, é para aqueles que, de algum modo, têm mais responsabilidades, mas este texto acaba novamente por nos lembrar isso, que é para todos. E para cada circunstância concreta. Isso nós sentimos perante o anúncio do Evangelho da Boa Nova do domingo. Nós anunciamos, alegrai-vos porque o Senhor está próximo, Ele já está no meio de nós e quer chegar ao coração de todos, mas as pessoas no fundo também perguntam, mas e o que é que vamos fazer? O que é que isto tem a ver com a nossa vida? Que devemos fazer, não é? Tem a ver com a nossa vida. Claro que que devemos fazer é uma pergunta essencial, é uma pergunta fundamental, que primeiro começa por dizer que as multidões foram perguntar a João Batista o que devemos fazer. As multidões, fala nas multidões, eu vejo nas multidões toda a humanidade, todos os homens. E esta pergunta é a pergunta que cada um de nós coloca em várias circunstâncias da sua vida. Tantas vezes eu me perguntei, e agora? O que é que eu vou fazer, não é? Portanto, é uma pergunta sobre o sentido da própria vida de cada um, não é? Ou seja, o que é que eu devo fazer? Claro que há uma interpelação, e sobretudo para nós, crentes, viventes da fé, vivemos este tempo de Advento na perspectiva da celebração do Natal, não é? E vivemos a nível da liturgia também, mas João Batista parece que nos quer dizer que aquilo que celebramos tem que ser vivido, porque é a ação que nos vai ajudar também
a sentir com o coração, não é? Como o Papa Francisco diz, é importante o pensamento, a teoria, é importante o coração, mas também as mãos para a ação concreta. Portanto, é o desafio, de certa forma, a vivermos a partilha, a atenção para com o outro, o respeito para com o outro, porque é no outro que Deus nos olha com ternura. Se calhar nós fizemos muitas vezes já a experiência de ajudar uma pessoa mais necessitada e às vezes aquela sensação, aquele sentimento que nós absorvemos do olhar, muitas vezes, da ternura com aquela pessoa e gratidão com aquela pessoa nos olha depois de termos um gesto concreto e sincero com essa pessoa, é assim que Deus nos olha, depois de nós partilharmos uns com os outros. Portanto, a partilha é o maravilhoso... São um discurso muito concreto, como dizia o Padre Vítor também, não é? De facto, gestos concretos onde se traduz estes textos. Apenas segue no contexto, Dom Anacleto escrevia na carta pastoral, somos igreja que evangeliza, Viana do Castelo, exatamente, que Santo Eutónio anunciava sempre o ilimitado amor de Deus vivendo-o. E João Batista frisa também um pouco nesse sentido. A última expressão do Evangelho diz, assim como com estas e outras exortações, João anunciava a boa nova ao povo. São estas exortações concretas, para a realidade concreta das pessoas. Viver o amor de Deus acaba por ser a única forma para isso evangelizar com coerência, com responsabilidade. Mas só uma palavra, porque é importante termos em conta que não é só para nós que praticamos ou que vivemos nesta época que antecede o Natal, vemos muitas pessoas, associações, grupos, a viverem e promover iniciativas de recolha de bens, solidariedade para os sem-abrigo, para os mais necessitados, esta partilha. E isto é uma palavra também, ou seja, eles, muitos deles, não se dizendo crentes, estão a seguir que fazer, estão a seguir o caminho correto. É esse o caminho que leva ao encontro ouviram João Batista. Do próprio Deus. E é um pouco isso. Então estão a seguir essas pistas. Vamos uma análise necessariamente mais breve ao texto da primeira leitura, que há pouco já o Padre Vasco se referia a ele, e pedia-lhe que retomasse essa explicação. Em que circunstância surge a afirmação: o Senhor está no meio de ti como poderoso Salvador? É nessa circunstância em que o povo de Israel vive uma situação de distanciamento de Deus e, portanto, é uma situação de crise também do próprio povo, e o profeta vem anunciar, vem com uma palavra de esperança. Claro que, como eu dizia, antecedida por uma mensagem que parece em que anuncia o castigo de Deus, a ira de Deus, mas que, no sentido espiritual, representa essa força do amor de Deus que é capaz de descer ao coração da humanidade, destruir aquilo que é negativo, que não é humano no coração dos homens, a violência, não é? A injustiça, as rivalidades, tudo isso, e criar um homem novo. Então o profeta Sofonias depois vem com esse convite à alegria. Alegra-te, Jerusalém, rejubila, porque o Senhor, teu Deus, desce ao meio de ti. É essa a experiência que se faz em cada Natal, Padre Vítor? Sim. Embora, por vezes, sejamos atropelados por muitos outros motivos do Natal, que nos podem descentralizar do essencial, é sem dúvida isto que nós queremos sempre e que cada um de nós deverá procurar viver. Viver o encontro com Cristo, o encontro com Deus, muitas vezes na simplicidade, muitas vezes nas coisas mais banais da vida, mais simples. A expressão que antecede aquela que referenciámos desta leitura, o Senhor Deus está no meio de ti, antes diz: não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. Um convite à esperança e à fortaleza. Ao mesmo tempo, olhar para a realidade que nos envolve, aquilo que nós somos, muitas vezes, não com um olhar tristonho ou ainda derrotista, mas com a coragem e a confiança de que o Senhor está no meio de ti. Por causa de ti, Ele, o próprio Deus, enche-se de júbilo. E esse é o motivo da alegria, o convite que é feito na segunda leitura: alegrai-vos sempre no Senhor. O São Paulo, ele estava na prisão na altura e escreve aos Filipenses, porque eles foram muito atentos
com São Paulo e ele sentiu que foram carinhosos com ele e agradece e depois exorta-os a viverem a alegria. E é esta expressão forte que acho que é típica deste tempo de Advento, mas sobretudo deste terceiro domingo do Advento, o domingo da alegria. Alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos. E seja de todos conhecida a vossa bondade, porque São Paulo fala aqui de um conjunto de características que o cristão deve manifestar no mundo, na sociedade em que vive. A bondade e tantas outras, mas sobretudo ele realça a alegria. A alegria de viver o encontro, de viver com Cristo na sua vida, de ser cristão. E é verdade, quando o Papa Francisco toca constantemente na alegria, no Evangelho da alegria, o cristão deve ser aquele que deve viver a vida na alegria do Senhor. E tem consequências essa atitude da alegria, também segundo o texto, Padre Vítor, diz depois: não vos inquieteis, confiai tudo, não é? Precisamente, de algum modo, São Paulo está a dizer aquilo que muitas correntes hoje em dia o dizem de um outro modo, quando nos dizem com alguma frequência para parar, para respirar, para pensar sobre a vida. Acaba por ser isto. A nossa postura diante de Deus, às vezes, achamos que é apenas para sermos... estar sempre a reclamar das coisas, sempre a pedir. E por vezes não é isso. É apenas uma presença de quem, como dizia alguém, eu olho e Ele olha-me. É apenas isso. É um parar, um estar diante do Senhor. E essa tranquilidade diante de Deus leva-nos à tal segurança por nós próprios, ao mesmo tempo, mas também à tranquilidade de que nos fala este texto, sim. Desafios que marcam este terceiro domingo do Advento e que agradeço terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar a quem nos segue em suas casas. Muito obrigado. E votos de uma ótima tarde para si que nos acompanha aqui neste programa da RTP2 e também mais logo na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde. Ótimo fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.